Olá, amigos, continuamos nosso caminho, ao final do qual nós vamos detonar esse exame de ordem. Nós continuamos ainda a falar sobre parte geral, agora especificamente sobre domicílio e bens. Domicílio, divide a doutrina, pode ser voluntário, legal, também chamado de necessário, ou convencional. Nós começamos a falar sobre domicílio voluntário em relação à pessoa natural. O que é esse domicílio voluntário da pessoa natural? É onde a pessoa fixa com a residência com a intenção de definitividade. Vejam que são dois elementos. É um elemento objetivo, que é a residência, e um elemento subjetivo, que é a intenção de permanência. Importante observarmos que o nosso código, ao contrário de outros, admite a pluralidade de domicílios em duas situações. Haverá pluralidade de domicílios quando a pessoa tiver mais de uma residência onde alternadamente viva e quando a pessoa exercer de modo habitual a sua profissão em diversos lugares. Em cada residência onde ela alternadamente vive é domicílio, em cada lugar onde exerce a profissão também é domicílio. Isso já foi perguntado em prova da OAB. Queria saber o seguinte, se a pessoa, nesses casos, pode escolher o seu domicílio. Não, ela não escolhe. Cada um dos lugares será considerado domicílio. Não é, portanto, questão de escolha. Ao mesmo tempo, o Código trata das pessoas que não são encontráveis em lugar nenhum. Aquelas pessoas que levam suas vidas em viagem. Por exemplo, o funcionário de circo. Ele nunca se fixa por muito tempo em algum lugar. É o que a doutrina chama de domicílio aparente e é definido pelo Código da seguinte forma: a pessoa que não é encontrada de modo habitual, que não se fixa em lugar algum, terá por domicílio o lugar onde for encontrada. Esse é o chamado domicílio aparente. Em relação à pessoa jurídica de direito privado, o Código também trata de domicílio. Diz o Código: o domicílio da pessoa jurídica de direito privado, artigo 75, é o local designado pelos estatutos. Ou então, se o estatuto nada disser, aquele local onde funcione a administração. Mas aí nós chegamos no que mais vai nos interessar, o que é mais importante para fim de prova. Questão 21 da prova de vocês. Olhem só. Quando a pessoa jurídica de direito privado mantém estabelecimentos em diversos lugares, em cada um desses lugares será considerado domicílio para os atos ali praticados. Quando a pessoa jurídica de direito privado mantém estabelecimentos em diversos lugares, em cada um desses lugares será considerado domicílio para os atos ali praticados. Vejam só, importância prática disso aí. O domicílio serve para definir a competência territorial lá no processo. Ora, isso significa o seguinte: para a pessoa jurídica de direito privado, onde ela tem estabelecimento e ocorreu o ato ou fato que motiva a ação, naquele lugar é considerado domicílio. Isso está dito não apenas no artigo 75, parágrafo 1º do Código, mas também na súmula 363 do Código do Supremo Tribunal Federal. Muito bem? A outra espécie de domicílio é o chamado domicílio legal ou domicílio necessário. Chamado legal porque é fixado pela lei no artigo 76 que a gente está acompanhando aí. Vejam, não precisa decorar, esse artigo é intuitivo, tá? Ele é bem lógico. Diz o artigo 76... o incapaz tem por domicílio o do seu representante ou assistente. O servidor público terá por domicílio onde ele exerce de modo permanente, não é uma viagem eventual, é onde ele exerce de modo permanente as suas funções habituais. O militar tem como domicílio o lugar onde ele serve. Se esse militar for da Marinha ou Aeronáutica, onde fica a sede do comando ao qual ele se vincula. O marítimo tem por domicílio onde o navio está matriculado. E, finalmente, o preso tem por domicílio o local onde cumpre sua sentença. Vejam, essa questão é bem cotada para aparecer na prova de vocês. Mas, repito, não precisa muito esforço para decorar porque ela é bastante intuitiva. A terceira espécie de domicílio prevista, mencionada pela doutrina, é a do chamado domicílio convencional, também chamado de foro de eleição
ou domicílio especial. Foro de eleição porque é aquela cláusula tradicional dos contratos que aparece assim: as partes elegem a comarca de tal lugar para dirimir qualquer conflito do presente contrato, tá? Vejam, só vale para este contrato. Se ajustei domicílio convencional num contrato de compra e venda, isto só vale para este contrato de compra e venda. Sobre esse domicílio convencional, importante realçar que, primeiro, só pode ser ajustado nos contratos escritos. Segundo, coisa que já foi objeto de prova. Segundo, nos contratos de adesão, naqueles onde um elabora o contrato e o outro adere, não é válida a cláusula que estipula domicílio convencional e que dificulta ao aderente exercer seus direitos. Vocês já viram algo parecido com isso? Com certeza. Sabe onde vocês viram isso? Lá no Código de Defesa do Consumidor. Também nos códigos de consumo, o foro convencional, esse domicílio convencional, não pode ser escolhido de modo tal que dificulte ou impeça o consumidor de exercer seus direitos. Tudo bem? Vemos então a questão dos bens, segunda etapa dessa nossa aula de hoje. Em relação aos bens, o Código classifica em diversas modalidades. Vamos destacar as principais características de cada uma delas. Começamos pela separação que o Código faz em bens imóveis e bens móveis. Vejam, bem imóvel pode ser por natureza, que é o solo, ou pode ser por acessão, aquilo que acede ao solo, aquilo que é acessório do solo. A acessão pode ser artificial ou natural. Vejam, acessão artificial, aquilo que o homem planta ou aquilo que ele constrói no solo. A acessão natural, uma árvore que nasceu espontaneamente, tá? Então, até agora nós temos imóvel por natureza o solo e imóvel por acessão, que pode ser artificial ou natural. E temos ainda uma terceira categoria, que é a dos imóveis por determinação legal. O artigo 80 do Código esclarece quais são esses imóveis por determinação legal. Eu sugiro ao amigo a leitura atenta desse artigo 80, mas eu vou chamar a atenção para aquilo que é mais possível de aparecer na prova, é onde vão tentar enganar você, meu amigo. Vejam só, nos imóveis por determinação legal, uma das situações é o direito à sucessão aberta. Já tentaram enganar os candidatos da seguinte forma: e se esse patrimônio deixado pelo decujus apenas continha bens móveis? Pouco importa, o direito do herdeiro é considerado um bem imóvel. E se esse patrimônio só é formado por bens imateriais, por exemplo, direito de crédito, pouco importa. Ainda assim, o direito do herdeiro à sucessão aberta será considerado um bem imóvel. Ainda sobre imóveis, chama a atenção para mais um detalhe. O Código trata de um tema correlato, no direito das coisas, tá? E diz assim: o dono do solo também é dono do subsolo e do espaço aéreo, e aquilo que nele se encontra. É aqui que eu quero chamar a atenção. O dono do solo é o do subsolo, é dono do subsolo e do que está no subsolo. As exceções podem ser perguntadas. Estão no solo ou no subsolo, mas não pertencem ao dono do solo, diz o artigo 1230. As minas e jazidas, os potenciais de energia hidráulica, quedas d'água que possam servir para a exploração de energia hidrelétrica, tá? E também monumentos arqueológicos. Esses bens, eles não se confundem, eles pertencem à União, eles não pertencem ao proprietário do solo.